trabalho se enquadra no tema de estruturas governamentais, abordando a estrutura governamental brasileira e sua Constituição. O assunto foi escolhido devido à sua grande relevância no âmbito do conhecimento sobre o nosso país e sobre a falta de informação da população em geral sobre o assunto. O problema a ser analisado compreende a pergunta: por que o Brasil utiliza a atual estrutura de governo? A hipótese levantada para responder à pergunta é pelo melhor funcionamento e popularização da estrutura ao redor do mundo. Dentre os nossos objetivos estão o esclarecimento da atual estrutura democrática de governo, a compreensão do conceito estrutural governamental, a definição do funcionamento da estrutura de governo e impactos da estrutura de governo na vida da população. Neste trabalho, abordamos as formas de estrutura governamentais, seus tipos, aplicação no Brasil e seus impactos na sociedade. Como base, utilizamos a Constituição Federal, que estabelece fundamentos para o nosso país. Na sua origem, o ideal ou conceito de Estado de Direito tende, acima de tudo, à precaução contra o totalitarismo estatal. O Estado de Direito é caracterizado pela sobreposição do Legislativo sobre o Executivo e o Judiciário. A Constituição de 1988 foi a primeira no Brasil a ter os direitos fundamentais em seu início, ao contrário das demais, que sempre tinham depois da estruturação do Estado. O Estado brasileiro adquire cada vez mais papel de garantidor dos direitos, uma vez que esses estão previstos na Constituição Federal e são cobrados por meio da lei. A democracia não deve ser entendida como uma forma de dominação política, mas sim como um modo de afinidade entre o Estado e os cidadãos. O Estado pode ser unitário, quando o poder está territorialmente centralizado, ou federal, quando o poder está descentralizado. A forma de governo é a relação entre governantes e governados. Um Estado pode ser monarquia ou república. O Brasil é uma república. A forma federativa de Estado originou-se nos Estados Unidos, datando de 1787. Com a independência das colônias britânicas da América, formou-se um pacto em que os estados independentes colaborariam para protegerem-se da sua antiga metrópole. O pacto permitia secessão, o que aumentava a fragilidade perante os ingleses. Então, foram formuladas as bases da Federação Norte-Americana, onde os estados eram autônomos entre si dentro de um pacto federativo. A formação da Federação dos Estados Unidos ocorreu com o Estado soberano cedendo parte de sua soberania. Já no Brasil, um Estado unitário descentralizou-se. Por esse motivo, a autonomia dos Estados-membros brasileiros é menor do que as do norte-americano. São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político de responsabilidade dos governantes. O objetivo da separação de poderes é livrar-se das arbitrariedades e os desrespeitos aos direitos fundamentais. Com isso, a separação é uma forma de limitação do poder estatal. A Federação do Brasil surgiu com o decreto em 1889, que também instituiu a forma republicana de governo. Os elementos fundamentais da República Federativa do Brasil são divididos entre regras e princípios, sendo assim as regras, as leis, mais concretas e servindo para estabelecer condutas. Já os princípios são o contrário, mais abstratos. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são: artigo 3. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. As primeiras bases para o poder está dividida em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Foram dadas na obra Política de Aristóteles, onde ele dizia que existem 3 funções exercidas pelo poder soberano: editar normas gerais a serem observadas por todos, aplicar as normas ao caso concreto e a função de julgamento. O poder executivo cabe a função de conduzir a população e dirigir os interesses da União, de acordo com as leis preditas constitucionalmente. O condutor do Poder Executivo é o Presidente da República, chefe de Estado e de governo. Ao Poder Judiciário, cabe a garantia dos direitos, bem como a deliberação de conflitos entre cidadãos, entes e o Estado. Para isso, conta com autonomia administrativa e financeira, garantia pela Constituição. Ao Poder Legislativo, cabe a responsabilidade de elaborar leis, fiscalizar o orçamento funcional e patrimonial da União e das entidades da administração. A Federação tem como base a União dos Estados.
O Estado Federal, constituído pela União dos Estados, é considerado soberano e sua Constituição não pode ser afrontada por quaisquer lei estadual ou municipal. O Brasil é um país laico, leigo, não confessional e a República não adota uma religião oficial. União é a ordem central formada através de um pacto federativo, pela reunião de partes. A República Federativa do Brasil é formada pela reunião da União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Internamente, a União é componente da Federação Brasileira e possui autonomia financeira, política e administrativa. Já internacionalmente, representa a República Federativa do Brasil. O Brasil apresenta democracia semidireta ou participativa, que está relacionada ao povo, que tomam decisões políticas através de votos para eleger seus representantes. No Legislativo, senadores são representantes do Estado e deputados que são representantes do povo. Os impactos da estrutura governamental na vida das pessoas vêm diretamente da questão dos repasses da União aos estados e municípios, o que faz a prestação de serviços públicos, como a saúde, educação e segurança, ser afetada. O endividamento dos estados perante a União faz com que haja prejuízos diretos aos funcionários públicos, que acabam não recebendo seu salário adequadamente. Conclui-se que a estruturação da União está prevista nos primeiros artigos da Constituição Federal e não pode ser alterada, pois a forma federativa de Estado e separação dos poderes são cláusulas pétreas, as quais não são passíveis de alteração. Constituem os poderes da União Executivo, Legislativo e Judiciário. A falta do cumprimento da legislação sempre teve como um dos agentes a falta de nitidez em relação às responsabilidades jurídicas da prestação de serviços públicos, gerando desperdício de recursos. A Assembleia Constituinte de 1988 estabeleceu a Constituição atual em meio a um clima de fortes tensões políticas, durante o processo de redemocratização do Brasil. Com base nas respostas dadas, que mesmo o Brasil utilizando o sistema federativo, ainda há centralização do poder no governo central, limitando o real funcionamento das políticas públicas municipais e a burocratização das decisões por conta da dificuldade quanto aos repasses federais. O Brasil utiliza-se do sistema federativo com a intenção de descentralizar a administração do governo federal. Porém, como visto nos resultados de discussões, mesmo com essa utilização, a descentralização não é suficiente, pois somos um país continental e de muitas diferenças entre regiões. O único modo de alteração deste problema seria por meio da reformulação estatal de sua estrutura e funcionamento. As chances disso ocorrer, como citado na entrevista, são muito improváveis, afinal, demanda de imensas manobras políticas para sua realização, tornando-a muito complexa. Pois as cláusulas que estabelecem nosso sistema federativo são pétreas e não podem ser alteradas nem mesmo por emenda constitucional. Sabemos que as chances da formação de uma nova Assembleia Constituinte são quase nulas. As várias divisões da administração pública no Brasil são uma barreira para a administração eficiente, pois cada órgão governamental apresenta diferentes forças e interesses próprios. Portanto, talvez uma revisão de suas cláusulas referentes ao funcionamento da federação fosse válida.